a certos serviços sociais, inclusive de saúde e de proteção, seguro-desemprego, porque são cidadãos dos Estados Unidos. E agora passaram a correr o risco de perda da cidadania. Né? Não parece muito difícil. Quem que tem na internet tem a 14ª emenda na íntegra, no original, traduzida, do jeito que você quiser. É só ler para entender que não há muito o que interpretar. Ela é clara. Bebê nasceu nos Estados Unidos, é cidadão dos Estados Unidos, independentemente das circunstâncias. E aí eles usam esse sofisma para tentar derrubar essa parte da Constituição dos Estados Unidos. O normal seria a Suprema Corte, rápida e ligeiramente, afirmar não, isso é um direito óbvio, está na Constituição, que aliás esse assunto já foi tratado pela Suprema Corte há mais de 100 anos. Não, claro, você tem que ouvir as partes, aquele papo todo, mas o que se nota é que não é impossível, deveria ser, mas não é impossível que a Suprema Corte faça uma revisão. Tomara que não, né? Porque não é apenas porque rasgariam a parte da Constituição, é porque rasgariam a parte essencial da Constituição, que dá essa garantia a bebês nascidos nos Estados Unidos. Antes de encerrar o nosso Acontece, só mais uma da política internacional, para falar da notícia que chega da Alemanha, porque o Friedrich Merz, o chanceler alemão, falando a respeito de Israel. Visitou Israel, né, nesse fim de semana, e falou sobre as relações com Israel e de apoio, entre outras coisas, mas advertiu sobre anexações da Cisjordânia. Tem algum peso isso? O Merz falar alguma coisa a respeito desse comportamento de Israel, ou do que Israel tomará de decisão tomar as próprias decisões? Tem que peso do governo alemão, Zaidan? Não tem, né, Ronald? Não tem peso. E, basicamente, ele está repetindo o que o Trump falou. Aí tem peso, né? Que são os Estados Unidos, tem peso. Agora, não adianta o Merz dizer que é inaceitável a anexação da Cisjordânia, mas continuar fornecendo armas que são utilizadas nesse movimento real. Independentemente do parlamento, o parlamento de fato está tratando de aprovar uma lei, está muito próximo disso, de confirmar, porque já houve aprovação em primeira votação, de anexação de uma parte considerável. Mas na prática, o que você tem ali são ataques permanentes aos palestinos da Cisjordânia pelos colonos, né? Que estão, muitos deles em situação ilegal, estão onde não poderiam estar. E tem mais, né, Ronald? Chegam ao requinte cruel de destruírem plantações de oliveiras, né? Que mais do que um símbolo para judeus e palestinos, né? É um símbolo histórico da região, mas é a produção que garante a sobrevivência de famílias inteiras, né? E de repente chegam ali caminhonetes e tal, e saem destruindo, todo mundo armado até os dentes, muitas vezes levando cães treinados para ataques, né? E isso não é tolerado, isso é incentivado pelo governo Netanyahu. Então não será o Merz que mudará o que está acontecendo na Cisjordânia. A advertência feita pelo Trump de que os Estados Unidos não concordam com o movimento para anexar a Cisjordânia. E por que não concordam? Porque o Trump sabe que precisa das suas alianças com os países árabes. E os árabes, que claramente são como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, eles são muito tolerantes com a situação em Gaza, né? Praticamente não interferem a favor da população de Gaza, mas a Cisjordânia eles consideram inegociável. Por isso o Trump tomou essa posição. Final do Bandeirantes Acontece, o quinto sinal marcou 5 horas. Zaidan, Manuel, um abraço, até amanhã. A gente está de volta aqui. Até amanhã, um abraço. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você participa através do Fala Galera, mandando para cá suas mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Fala Galera deste dia 8 de dezembro de 2025. Os 3 primeiros reforços da Ponte te agradaram? Zagueiro Wallace Fortuna, meia Cristiano e o atacante Herbert. Opine 971021493. 971021493. Guarani acerta em renovar com Cauã Jesus e Isaac para 2026. Opine 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Após 40 dias do título da Série C, elenco da Ponte se reapresentou nesta segunda-feira no Moisés Lucarelli e deu início à pré-temporada. 3 reforços já se apresentaram no Majestoso nesta segunda-feira. O Wallace Fortuna, zagueiro com bagagem do futebol internacional. Cristiano, meia ex-português, e Herbert, atacante vindo do América de Natal. Ponte Elvis acertam renovação de contrato para 2026. Camisa 10 fica no Moisés Lucarelli para as disputas do Paulistão, Série B e Copa do Brasil. Ponte pode perder até 10 mandos de campo por invasão no gramado após o título da Série C. Julgamento acontecerá nesta quarta-feira. Botafogo recusa novo empréstimo e deixa a renovação de Toró mais distante. Pantera pretende aproveitar a valorização do jogador após a Série C para negociar a venda definitiva do atacante.
Destaque do portal carlosbatista.com.br. Náutico entra na briga e tenta atravessar Macaca por zagueiro colombiano. Pautas do Guarani. Guarani anuncia Igor Pereira e chega a 6 reforços confirmados para 2026, vindo do Náutico. Volante assina com o Bugre até dezembro de 2026. Com o fim do Brasileirão, diretoria do Guarani intensifica conversas com Fernando Miguel e adota otimismo pela contratação do goleiro. Lateral direito Rian e volante Natan Melo, ambos do Vila Nova, também estão próximos de reforçar o Bugre. Cauã Jesus e Isaac ampliam vínculo para 2026, enquanto Caio Melo não entra em acordo por renovação e se despede do Brinco de Ouro. Guarani treina de hoje até quarta-feira em Louveira e depois viaja a Bragança Paulista para a continuidade da pré-temporada. Guarani homologa a chapa Meu Bugre Forte e candidato Felipe Rosselli nas eleições presidenciais deste domingo. Sobre esse assunto, daqui a pouco, vamos falar com Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. A chapa que tem no comando, na articulação, o presidente do Guarani já tinha sido aprovada. Portanto, o Rômulo Amaro encabeça a chapa e serão 2 as que estarão concorrendo às eleições no próximo domingo, dia 14. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Fica ou sai? O que sabemos sobre o futuro de João Vitor? E tem as pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport são os 4 rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada do Brasileirão, na tarde de ontem, Ceará e Leão perderam seus compromissos e completaram a zona de rebaixamento. Internacional, Vitória e Santos escaparam do descenso na última rodada. Pauta 2. Éder Militão ficará 4 meses afastado dos gramados. Zagueiro saiu de campo lesionado no domingo na derrota do Real Madrid para o Celta de Vigo. O clube anunciou que o jogador brasileiro sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com danos no tendão. A previsão é que Militão esteja apto para jogar em abril de 2026, pouco antes da Copa do Mundo, que começa em junho. Pauta 3. Marcos Braz confirma Aleph Manga como primeira contratação do Remo para a Série A em 2026. A atacante disputou a atual temporada pelo Avaí, com 31 jogos, 4 gols e 2 assistências. Já na Série B, Manga jogou 23 vezes, sendo 10 como titular, marcando 3 vezes e dando 2 passes decisivos para gol. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais.
Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um abraço também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta. Após o adiamento, o elenco alvinegro se apresentou na manhã de hoje no estádio Moisés Lucarelli e já tem novidade, já tem jogador novo integrado a esse elenco. E daqui a pouquinho eu vou trazer quem são esses novos reforços da Ponte Preta e vou trazer também números desses jogadores. Pelo lado do Guarani, o Bugre anunciou agora há poucos minutos, a contratação de Igor Pereira, volante de 24 anos, defendeu o Náutico essa última temporada e também em 2024, mais um reforço aí do Guarani, é claro, para o ano que vem, para as disputas do Campeonato Paulista e também da Série C do Campeonato Brasileiro. Batista? 17:11 ouvinte participando. Estamos diz aqui o ouvinte, o que me agradaria seria a permanência do Toró. Deveriam fazer um esforço, pois achar quem faça gols é difícil. E a reposição será muito importante. Abraços, Carlão. Abraço para você, Carlão. Muito obrigado, mas disse agora há pouco, né, que o Botafogo, aproveitando a valorização do Toró, quer meter a mão numa grana. Então, não quer reemprestá-lo. Mas a Ponte, nada impede da Ponte tentar novamente. Já tentou uma vez, não conseguiu, porque o Botafogo tem um interesse de venda definitiva. E venda definitiva, a Ponte não tem dinheiro para comprar. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos aqui imediatamente para o Fala Galera. O Campeonato Brasileiro terminou, mas ainda tem Copa do Brasil. Aliás, quarta-feira, nós aqui da Rádio Bandeirantes vamos transmitir a primeira finalíssima, Cruzeiro contra Corinthians, Corinthians contra Cruzeiro. Mas isso é assunto para quarta-feira. Vamos ao Fala Galera. Os 3 primeiros reforços da Ponte te agradaram? Wallace, Cristiano e Herbert? Sim, dentro da possibilidade da Ponte, são jogadores. O Cristiano eu conheço bem. O Wallace também conheço, o Herbert também, mas eu conheço mais o Cristiano. Eu acho que o Cristiano está numa prateleira acima do que os outros 2 jogadores que começaram a treinar hoje no Majestoso. Guarani acerta em renovar Cauã Jesus e Isaac para o ano que vem? Sim, acerta. O Cauã Jesus que não tem muito prestígio com o treinador, né? O treinador, não sei, utilizou ele muito pouco, na minha modesta opinião. E o Isaac é um jogador que, nas mãos do Matheus, melhorou de performance. Portanto, ficaria com os 2, Batista. Bom, são 17h13 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Guarani acaba de anunciar uma renovação. Já já você saberá quem é o jogador que o Guarani é mais um para a disputa da temporada 2026. Está no ar Esporte em Debate, mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação aqui do estúdio digital e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí joinha. E se você não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça e você concorre a presentes. Muito obrigado pela audiência
já atingimos, antes do final do ano, a nossa meta, que era de 60 mil assinantes. Continuamos crescendo. Muito obrigado para você que fez aí a assinatura no canal de vídeos. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h19 até 19h30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças
na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Lojas, portanto, fechadas nesse feriado aqui em Campinas, mas estarão abertas amanhã para que você possa aproveitar e economizar. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. 17h21. São 17 horas e 21 minutos em Campinas. Vamos falar da Ponte Preta. Hoje foi dia de reapresentação. 40 dias de inatividade desde o título conquistado pela Ponte da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, a taça ainda não foi entregue e será entregue na próxima segunda-feira. Hoje. Aliás, hoje, né? Hoje é dia 8, exato. Hoje a taça será entregue lá no Rio de Janeiro, no evento que ocorre, evento organizado pela CBF. Pedro Piscinato, informações da Macaca, diz aí, Pedrão. Batistão, como você disse, o time da Ponte Preta se reapresentou hoje após o título da Série C conquistado no final do mês de outubro, e durante essa reapresentação eu estive lá em frente ao estádio Moisés Lucarelli acompanhando a chegada dos jogadores e foi possível observar 3 novos reforços da Ponte Preta já para 2026. Quem nos acompanha no YouTube pode acompanhar aí a chegada, por exemplo, do Cristiano. Ele é um meia, a gente já vinha falando do nome dele há algum tempo, tem 38 anos, pertencia à Portuguesa, tinha contrato com a Lusa até abril de 2026, mas estava emprestado principalmente na reta final da Série C para a equipe do Londrina. Inclusive foi vice-campeão, perdendo a final para a Ponte Preta. Com a camisa do Londrina, o Cristiano fez 10 jogos, marcou um gol e também deu uma assistência. Um jogador aí que chega, um meia armador com as características parecidas com a do Elvis. Cristiano, mais um reforço da Ponte Preta. E aí, quem nos acompanha no YouTube também pode observar a chegada do Ebert. O Ebert é atacante, tem 26 anos, estava no América de Natal durante essa temporada de 2025. Fez 27 jogos e marcou 7 gols. É tratado como uma aposta aí da diretoria pontepretana, o Ebert. E também teve o Wallace. O Wallace a gente não conseguiu gravar a chegada dele ali, chegou acompanhado do irmão para se apresentar no Majestoso, mas o Wallace desses 3 é um dos mais experientes. Apesar da idade, tem 31 anos, mas ficou mais de 10 anos no futebol europeu. Ele foi revelado pelo Cruzeiro entre 2013 e 2014, logo depois já foi vendido para o Braga e aí foi emprestado para o Mônaco da França. Inclusive jogou com Kylian Mbappé na época de Mônaco, depois jogou na Lazio da Itália, também no Braga de Portugal, jogou em times da Turquia, da China, jogou no Al Ittihad dos Emirados Árabes. Em 2025 ele defendeu o Atlético Goianiense com a camisa do Dragão, fez apenas 9 partidas e não foi muito utilizado em 2025, mas é certo, um jogador muito experiente. Esses foram os novos reforços, as caras novas aí nessa reapresentação. Mas é claro, teve aqueles velhos conhecidos da torcida, os chamados xodós da torcida pontepretana. O Gé chegou lá, Luiz Felipe, Pacheco, Bruno Lopes também estava presente. Alguns dos jogadores aí que permanecem na Ponte Preta para 2026, a gente conseguiu flagrar a chegada de alguns jogadores. Quem nos acompanha pelo YouTube pode acompanhar aí, Gustavo Teles, o Edson também, garoto da base da Ponte Preta, o Luiz Felipe chegando aí. E depois a Ponte Preta divulgou algumas fotos dessa reapresentação. E aí a gente pode ver o Léo Oliveira, por exemplo, realizando alguns testes físicos, o Marcelo Fernandes ali acompanhando
a preparação do jogador. Tem uma foto também do Luiz Felipe, do Elvis e o Gé correndo ali, trotando no campo. O Elvis, que tá de cabelo novo, tá de visual novo, mandou aí o Nevou, tá com o cabelo branco, o Elvis, e também tá de contrato novo. Ele mesmo anunciou via Instagram no último sábado a renovação de contrato com a Ponte Preta, colocou uma foto ali ao lado dos filhos do Elvis, os filhos dele, assinando o contrato com a Ponte Preta, postou um texto lá, uma mensagem dizendo que ainda tem muita coisa a fazer aqui na Ponte Preta. Portanto, Elvis, que chegou na Ponte Preta em 2022, permanece por mais uma temporada. Batistão, vocês querem comentar um pouco sobre essa reapresentação do elenco da Ponte Preta, com novidades, principalmente a do Wallace, né? Pouco se falava no nome dele. O Cristiano Ebert já estava em estágio mais avançado, mas o Wallace, a principal novidade. E depois eu volto com mais informações sobre a entrega da taça da Série C para a Ponte Preta, que vai acontecer hoje em um evento lá no Rio de Janeiro. Bom, eu vou acionar o CH para comentar a respeito do Wallace, né? Depois a gente até pode falar mais sobre todos os que se apresentaram, embora a Ponte não tenha anunciado nenhuma contratação, mas se os caras se apresentaram, significa que mais dias menos dias a Ponte vai anunciar. O Wallace Fortuna, 31 anos, 1,91 m, zagueiro destro. E aí, CH, o que você achou? Achei um jogador experiente, é bom jogador. O currículo bastante extenso, tem experiência fora do país, joga pelo lado direito, lado do Anderson, né? Diferente do lado do Simon. Acho que é uma contratação teoricamente boa. Não sabemos ainda se vai dar liga com o Simon ou com o zagueiro que for escolhido do lado esquerdo. Esse casamento que no Brasileiro Série C, principalmente no finalzinho, deu muito certo, o Anderson e Simon. Espero que funcione desta maneira. Eu coloco como uma condição importantíssima o entrosamento dos dois titulares, né? Ou seja, quem for escolhido para ser titular tem que ter um entrosamento, não é? Um mais rápido, outro mais parado, um bom na bola parada, sobe mais que o outro faz uma bela cobertura. Enfim, tem vários aspectos que o zagueiro, para ser zagueiro competente, tem que cumprir. Mas eu gostei dessa contratação. Não sei quantos zagueiros a Ponte vai contratar ainda, não é? Mas é um jogador que tem condição de ser titular. Agora, se vai ser, depende da saúde e de uma série de coisas. Portanto, respondendo objetivamente sua pergunta, eu gostei da contratação do Wallace. 17h28, seguindo o Pedrão. Estão aí falando sobre a entrega do troféu. A Ponte Preta vai receber hoje em um evento que acontece numa casa chamada Rocks Dinner Show, lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. O evento começa às 19 horas. A CBF, inclusive, postou que vai ter uma cobertura completa pelo Instagram. E além da taça da Ponte Preta, das medalhas também de campeã da Série C, o Toró também vai ser homenageado. Ele que, ao lado do Iago Teles, foi o artilheiro da Série C. Cada um dos atacantes marcaram 8 gols na competição, portanto vão receber aí a premiação da CBF. Porém, o Toró, como o Breno trouxe no programa Os Donos da Bola na tela da Band+, o Toró teve que se apresentar hoje no Botafogo. A apresentação também aconteceu hoje lá em Ribeirão Preto. Por esse motivo, ele não vai conseguir estar presente lá no evento no Rio de Janeiro. E falando sobre o futuro do Toró, como você bem disse, Batista, é bem difícil a permanência dele na Ponte Preta, até porque o Botafogo quer fazer dinheiro, quer vender o jogador. O contrato dele com o Pantera acaba em julho do ano que vem e já em janeiro, fevereiro, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Por isso, a ideia do Botafogo é vender o jogador nessa janela de transferências. E falando ainda sobre a entrega do troféu, durante a final, após a final contra o Londrina, não foi possível
realizar a entrega da taça para o time da Ponte Preta por conta da invasão da torcida ponte-pretana no gramado do Moisés Lucarelli. E nessa semana saiu uma notícia não muito boa para a Ponte Preta. O clube vai ao STJD na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 10, para ser julgado por essa invasão após o título da Série C. A Ponte Preta foi enquadrada aí no artigo 213, que trata de desordem e descumprimento de obrigação legal. Esse processo coloca a Ponte num risco aí de multa que pode variar de 100 a 100 mil reais e perder também até 10 mandos de campo. Mas é claro, se a Ponte Preta sofrer essa punição, outros times tem que sofrer também. O Náutico, quando conquistou acesso, a torcida invadiu o gramado. O Remo conquistou acesso da Série B para a Série A. Também a torcida invadiu o gramado. A Chapecoense da mesma forma. E, por falar em Série A, em Série B do ano que vem, a Ponte Preta foi campeã da Série C, vai disputar a Série B do ano que vem. Ontem finalizou o Brasileirão Série A, aconteceu a 38ª rodada, e aí a Ponte Preta, enfim, conheceu todos os seus adversários do Brasileirão do ano que vem. Quem nos acompanha pelo YouTube pode acompanhar também, além dos times que já estavam rebaixados, o Juventude e o Sport, a dupla do Ceará, Fortaleza e Ceará, também foram rebaixados, e aí fecha aí a lista com os 20 times que vão disputar a Série B do ano que vem, Batista. Bom, falei diversas vezes aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, nos donos da bola, para a torcida da Ponte não invadir o gramado. Porque a Ponte, subindo, sendo campeã, iria disputar a Série B do ano que vem e poderia perder mando de jogos, o que seria muito ruim. A Ponte foi enquadrada no artigo 213, inciso 1, e o 191, inciso 3. 2 artigos, portanto, 213 e 191, que tratam de desordem e descumprimento de obrigação legal. O processo pode render, entre aspas, a Ponte, uma multa de 100 a 100 mil reais e mais a punição de até 10 mandos de campo. O uso de sinalizadores em diferentes momentos do jogo também foi registrado na súmula do árbitro. O relator do caso é o auditor George Suetônio Ramalho Júnior. Além da Ponte, como disse o Pedro Piscinato, outros clubes também estão nos 2 artigos, Náutico e Remo, que tiveram também o gramado invadido pela torcida. A Ponte sempre teve um bom departamento jurídico, agora tem um novo diretor jurídico, então vai ter que trabalhar incansavelmente para produzir uma peça de sustentação para a Ponte escapar desses 10 jogos, desclassificar os artigos, ou pelo menos um artigo. A Ponte vai ser penalizada. Agora, tem que diminuir essa pena, para que a coisa não fique pior ainda do que já está, né? A Ponte enquadrada em 2 artigos e vai a julgamento na quarta-feira no STJD. Bom, CH, falando dessa situação também, né? Se você quiser, dessa situação da Ponte a respeito de pode perder mando de jogos para a Série B do campeonato. Não é Campeonato Paulista, tá? Nem Copa do Brasil. Aliás, Copa do Brasil pode até ser, porque tem que ser uma competição organizada pela CBF, já que a punição é devido a uma situação verificada na Série C, evento organizado pela CBF. No Campeonato Paulista não sofrerá nenhuma interferência, não tem possibilidade de perder mando no Campeonato Paulista, CH. O prejuízo é muito grande, Batista, seja na Copa do Brasil ou no Brasileiro da Série B, caso aconteça aí a punição.
Eu não vou ficar comentando o que a torcida deveria ter feito ou não deveria, porque a gente passou antes, durante e depois do jogo falando, e na prática não resolveu. Eu lamento muito. Agora, com a palavra o departamento jurídico da Ponte, que vai ter muito trabalho para desqualificar nesses artigos aí que a Ponte está incluída. Não sei o que vai ser, eu também estou com você, a impressão que eu não tenho nenhum dado aqui, é só um palpite pela experiência que a gente tem, que a Ponte vai ser punida. E sendo punida, ela vai ter um prejuízo muito grande, não é só financeiro, é um prejuízo técnico. Na Série B, principalmente, que é um campeonato extremamente complicado, com vários times muito melhores estruturados do que a Ponte, ela vai ter que fazer um campeonato muito forte, muito competente para sobreviver. E perder 10 ou 5 mandos de jogo, com certeza será crucial. Espero que o departamento jurídico da Ponte trabalhe muito bem para desqualificar, mas infelizmente me parece que a punição vai chegar, viu, Batista? Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Com mais de 120 anos de história, abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos pessoais e financeiros. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h38, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Tem muitos times atrás do zagueiro Léo Pereira do Flamengo, times europeus, como por exemplo o Galatasaray, o Fenerbahçe, o Olympiacos, tem times também dos Emirados Árabes que estão atrás do jogador. A respeito de mercado da bola ainda, falando sobre o Internacional, o Abel Braga já disse que ele não vai ficar no Internacional na próxima temporada. Ele fez o milagre de tirar o Internacional do rebaixamento e não vai ficar. E o Fernando Seabra, que estava há pouco tempo no Red Bull Bragantino e foi mal, ele acertou com o Coritiba, que acabou de subir para a Série A do Brasileiro, será o novo treinador para 2026. O Remo ainda não tem um novo treinador. O Remo que não renovou o contrato com o Guto Ferreira por uma questão financeira e agora o Remo vai em busca. Já conversou com o Cuca, ainda não deu certo e está de olho no Thiago Nunes. Batista. Bom, Breno, dá um destaque para o noticiário do Guarani já já. Você vai atualizar, dá um destaque aí para nós.
Bom, Batista, são 2 jogadores que foram anunciados agora há pouco pelo Guarani. 2 volantes, Igor Pereira e também Natan Melo. Natan Melo a gente já vinha falando há algum tempo que ele seria o substituto do Kelvin, o Kelvin indo embora. E o Igor Pereira era um jogador que não foi comentado aqui no Guarani, saiu de surpresa hoje, chegou de surpresa, já todos os detalhes, assim como a gente vai falar de eleições no Guarani também, as eleições que acontecem no próximo domingo, Batista. 17h04 e o Bebê falou aí do Abel Braga, não ficará no Internacional. Ele fez um contrato somente para esses jogos finais do Campeonato Brasileiro. Tinha como objetivo salvar o Internacional e conseguiu. Abel Braga é um grande treinador, tem uma larga folha de serviços prestados ao futebol brasileiro, ganhou muitos títulos pelos 4 cantos do país, pelo próprio Internacional, campeão da Libertadores e campeão do mundo. Então, tem muito valor o Abel Braga. E ele, mais uma vez, emprestou a sua capacidade ao Internacional para salvá-lo do vexame, que seria retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. E eu tenho muita admiração pelo Abel Braga, já falei isso aqui inúmeras vezes. Ele esteve na Ponte, 2003, um ano muito complicado, 7, 8 meses de salários atrasados. Ele pagou do bolso alguns jogadores, os mais jovens, os que ganhavam menos, que normalmente são os que mais sofrem, são aqueles que ganham menos. E ele do bolso colocou dinheiro lá para amenizar o sofrimento daqueles atletas. E recebeu inúmeras propostas para deixar a Ponte, e ele permaneceu na Ponte, ficou na Ponte até o fim. Então tem muito valor para mim pessoas assim, que são pessoas honradas, que usam a sua honra para efetivar a palavra. O Abel Braga compareceu aqui no Complexo Bandeirantes, teve um derby, a Ponte perdeu o derby. Nós tínhamos efetuado o convite para os 2 treinadores. Normalmente o treinador que perde o derby não comparece, isso é histórico, mas ele compareceu. Compareceu aqui no Complexo Bandeirantes. O derby foi num sábado e ele veio no domingo de manhã para participar. Até o Breno Beretta fez uma matéria especial com o Abel Braga e relembrou este fato. Não foi isso, Bebê? Exatamente, Batista. Inclusive, quem quiser acompanhar a matéria toda, foi uma matéria especial de derby, tá no YouTube da Rádio Bandeirantes. É só acessar o YouTube da Rádio Bandeirantes. Quem ainda não segue a Rádio Bandeirantes no YouTube, né? Quem não se inscreveu no canal pode se inscrever e é só procurar por lá na pesquisa Abel Braga. Tem a entrevista completa e ele cita justamente esse episódio, Batista. Ele lembra muito bem daquela oportunidade. Imagina se hoje algum treinador faria o que ele fez. Esse é um exemplo simples, né? Perdeu o derby num domingo de manhã, você acha que estaria aí na tela da Band? Eu acho difícil hoje em dia. Não, jamais aconteceria isso, né? Os tempos de agora são outros, são tempos sombrios. Mas o Abel Braga cumpriu a palavra, compareceu. Eu falei, vou torcer por você durante toda a minha existência. Daqui para frente você será campeão do mundo. 2003 e 2005 ele foi campeão do mundo pelo Internacional. Então, vida longa ao Abel Braga, que Deus o ilumine e proteja. Ele que teve um infortúnio na vida, perdeu um filho com 22 anos, caiu num prédio lá no Rio de Janeiro, e quem passa por uma experiência dessa tem que ser muito respeitado, porque é algo inimaginável
Somente quem passa por uma experiência dessa sabe o quanto dói na alma, o quanto fica dilacerado no seu íntimo, no seu âmago. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Hoje, dia da padroeira de Campinas, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Muita gente se engana com isso, com a história verdadeira, uma das mais lindas histórias, a mais linda de todas, da história da humanidade. As pessoas imaginam que é Imaculada Conceição por conta dela ter emprestado, Nossa Senhora Maria, ter emprestado o seu ventre para que ali fosse gerado o Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí por isso Imaculada não, ela é imaculada na sua concepção. Por isso Conceição, que vem de... Estou falando um pouquinho da história da padroeira de Campinas. Hoje é feriado aqui, dia da padroeira da cidade. Então, Conceição vem de concepção, do latim. Então, Imaculada Concepção dela, Maria, que não trouxe consigo sequer o pecado original. E aí, escolhida, eleita por Deus para ser a mãe terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, ela que era a Virgem Maria. Mas ela disse, como eu vou ser mãe? Como eu terei dentro de meu ventre a geração de uma criança se eu nunca conheci homem algum? E aí a história conta exatamente o que aconteceu, quando o arcanjo Gabriel diz, mas a sua prima Isabel também foi mãe depois de velha. Algo improvável, para não dizer impossível. Então saiba, você foi escolhida. E para Deus nada é impossível. E aí ela acaba gestando Jesus Cristo. E quando o arcanjo Gabriel, mandado por Deus, para dar a ela a notícia de que ela era a escolhida, e depois que ele conta a história e diz como tudo vai ser, ela diz humildemente, está aqui a serva do Senhor. História linda. Rapidamente, na abertura do programa, para falar um pouquinho da Imaculada Conceição. Concepção sem mácula, mas no nascimento dela criança, dela feto, dela bebê, na concepção dela foi imaculada, ou seja, Conceição, derivado de concepção, do latim. Pouquinho aí da história, especialmente, não comento sobre religião nem sobre política, mas comento sobre futebol. Mas hoje, por ser feriado, muita gente aí fazendo churrasco, tomando uma, e tá, mais é certo, tem que curtir, tem que desfrutar dos momentos de folga. Mas talvez não saiba a verdadeira história do porquê Nossa Senhora Imaculada Conceição, a concepção sem mácula. Dito isso, vamos ao Fala Galera de hoje, para que possamos cumprir fielmente o protocolo do programa. Os primeiros reforços da Ponte te agradaram? Wallace, Fortuna, Cristiano e Ebert. O zagueiro Wallace, vou esperar um pouquinho, vi muito pouco, quase nada. Cristiano me agradou, né? E o terceiro, que é um atacante, é um centroavante de área, que é o Ebert, também vi muito pouco. Não quero aqui tecer nenhum comentário, formar nenhum juízo de valores antes de ver os jogadores em ação. Porém, fui atrás de informações. E os três, o Cristiano mais conhecido, estava aí agora, na última Série C, neste ano,
no Londrina e tem um tapa bonito na bola. É um jogador de habilidade, um meia de muita qualidade técnica, 38 anos. Ele assina embaixo. Vai revezar ou, quem sabe, dependendo de circunstâncias de jogo, até jogar junto com o Elvis, que renovou o seu contrato, para a alegria do torcedor da Ponte. Agora, os outros dois, a informação que eu fui atrás é a seguinte: estão vindo muito bem recomendados. E todas as informações, com quem já trabalhou com os jogadores, foram colhidas e todas elas são positivas. Então esse, para mim, me parece um ponto muito favorável, mas vou aguardar um pouquinho. Quando eles estiverem em ação, sendo titulares, entrando com os jogos em andamento, a gente vai aguardar aí. E aí, mas a princípio me agradam sim, pelas informações que recebi de que eles foram sabatinados nos seus respectivos currículos e passaram no teste. E agora o Fala Galera do Guarani Futebol Clube. Guarani acerta em renovar com Cauã Jesus e Isaac para 2016. Acerta sim, gosto dos dois. Os dois jogam numa faixa de campo meio que parecida. O Cauã Jesus é canhoto, o Isaac, todo mundo sabe, é destro. Ambos brincam na meia, ambos gostam muito da beirada do campo. O Cauã mais o lado direito, canhoto. Ele é canhoto, gosta mais da direita. E o Isaac destro gosta mais da esquerda. Mas ambos também são meias e até realizaram em algumas partidas do Guarani, nessa Série C, uma espécie de segundo volante. Quando chegou o Matheus Costa, ele subiu o Isaac e foi o melhor momento do Isaac na competição, mais próximo do gol. É um cara que dá boas assistências e é um cara que finaliza, que chuta bem da média distância. Inclusive fez gol aí de fora da área e andou dando boas assistências. E o Cauã nunca se firmou como titular absoluto, mas toda vez que entrou, pode ter uma ou outra exceção, uma ou outra partida onde ele não tenha ido bem, mas na maioria esmagadora, toda vez que entrou, agradou. É um jogador que tem técnica. Então, diante de todas as dificuldades para se contratar, por que é que o Guarani acerta? Porque esses dois ele já conhece, ele já sabe do potencial. Inclusive já sabe onde é que eles rendem mais, como é o comportamento extra-campo deles. Então, por que ficar se aventurando aí em situações de absoluta incerteza se você tem jogadores de um nível técnico minimamente de razoável para bom dentro do elenco e já integrados? Então, na minha avaliação, comportamento legal, obediência tática legal e técnica de razoável para boa. Acerta o Guarani em renovar com Cauã Jesus e com Isaac. Batista. 17h53. O final de ano já está aí. A casa nessa época fica cheia. Nessa época do ano, a criançada fica lá assistindo desenho, adolescente jogando, pessoal querendo ver também filme de Natal. Haja internet boa para segurar o tranco. Bora passar o final de ano com a Desktop e garantir a conexão da família toda. Então, com a Desktop você aproveita planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Vou repetir, planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. É para fechar 2025 com chave de ouro e muita velocidade. Mais de 1 milhão de clientes já confiam em uma internet rápida, estável e sempre ao seu lado. Olha só, a Desktop
tem conexão 100% fibra ótica. Foi eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Além disso, ela está presente em todo o interior e litoral paulista. Não perca a oportunidade de garantir internet de alta qualidade para toda a sua família. Neste final de ano, seja para navegar, jogar ou maratonar as suas séries favoritas, vai ter diversão e entretenimento neste final de ano com a Desktop para toda a família. Isso mesmo, aproveite hoje mesmo para turbinar sua conexão e fechar 2025 com chave de ouro. Assine em desktop.com.br ou então ligue 0800 100 01 02. Eu repito, 0800 100 01 02. E também você pode aproveitar, porque o final de ano já está próximo. Desktop sempre ao seu lado. 17h56. Fala, Batista, boa tarde. Qual a sua opinião a respeito das contratações do Guarani? Você acredita que a SAF vai sair até o início da Série C? Com relação ao transferban da Ponte, tem novidades. Abraço, Felipe Ramos. Bom, Felipe, já tem o noticiário do Guarani. A gente comenta sobre transferban. Pedro Piscinato tem alguma informação? Ainda não, Batista. A Ponte Preta segue bloqueada, podemos dizer assim, pelo transferban. Inclusive, como a gente comentou, 3 reforços já se apresentaram hoje, mas não foram nem anunciados e nem registrados no BID, justamente por conta do transferban. A Ponte Preta que sofre ainda com esse problema, mas a diretoria executiva, o departamento jurídico, corre contra o tempo para conseguir regularizar o quanto antes essa situação. Ouvinte no ar. Batista, Fernando de Campinas. Eu acho injusto essa punição para a Ponte Preta. O time não ganhava nada tantos anos, nunca ganhou, na verdade, um campeonato brasileiro. E aí é punido assim dessa forma. Eu acho que o Guarani sim deveria ser punido por aquela briga que teve na arquibancada no derby, que quase mataram o torcedor. Isso é grave. Agora a punição da Ponte eu não acho justa, não. E não teve violência, ninguém machucou ninguém. Eu acho que isso daí deve ser político, viu? Tudo nesse país, né? Todo mundo acredita que é politicagem, que é corrupção. É o país da corrupção e o país da politicagem. Mas nesse caso é importante observar os artigos aos quais os clubes foram inseridos. A Ponte em 2 artigos que falam exatamente da invasão no gramado. No caso do Guarani, que foi no derby, aquele torcedor que caiu no fosso. Aliás, ô bebê, você tem alguma informação o que aconteceu? Aquilo teve sequência, o Guarani foi punido, será punido, foi a julgamento. O que relembra aí, o que o árbitro colocou na súmula? Bom, Batista, eu posso pegar aqui o que o árbitro colocou na súmula, porém o Guarani ainda não foi denunciado e não há nenhum julgamento previsto. Pode ser que aconteça no ano que vem, mas até esse momento o Guarani não foi denunciado, não há nada de julgamento. Eu vou pesquisar aqui o que o árbitro colocou na súmula e daí eu falo já. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Batista. Quem está falando é Fábio Gonçalves. Eu estava escutando um pouco vocês falarem aí sobre o tema da Ponte ser provavelmente aí suspensa por 10 jogos sem torcida por causa da invasão. 2 coisas. Primeiro, isso não acontece só aqui. Então a gente tem aí o Vitória que invadiu, o Remo, o próprio Náutico. Então isso é algo que aconteceu.
não houve violência, foi uma invasão de campo para comemorar um título. Então, assim, o STJD quer colocar uma punição para um time que invade para comemorar, enquanto isso a gente tem um jogador sendo campeão da Libertadores que apostou na bet e que foi, por algum motivo, absolvido. Então, assim, é o famoso a banana comendo o macaco. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Você está Batista. correto, né? Bruno Henrique jamais poderia estar jogando. Então, quando alguém é punido e é absolvido, quando vai a julgamento, provas são mostradas e não há nada a que se comprovar, existe uma absolvição. Agora, nesse caso aí, provas foram substanciosas, né? E aí ele foi punido e depois foi despunido. Então, quando isso ocorre, é uma facada no ponto central da justiça. A justiça não foi feita. E quando a justiça não é feita, aí abre margem para uma série de pensamentos de tudo aquilo que vem na sequência. Então perde completamente a moral para dar algum tipo de punição. Então o Bruno Henrique, por alguma razão, não foi punido, mas um erro terrível e fatal de tantos erros que são cometidos nesse país. Esse é mais um. Então jamais o Bruno Henrique poderia estar em campo na final da Libertadores. Pois não, bebê? Bom, eu já tenho aqui o que você me perguntou, Batista, sobre o que disse o árbitro Marcelo de Lima Henrique na oportunidade, né? No primeiro derby da segunda fase da Série C do Brasileiro, que foi no Brinco de Ouro, ele disse o seguinte na súmula: informo que aos 36 minutos do primeiro tempo, o jogo ficou paralisado durante 1 minuto e aos 38 minutos do primeiro tempo, o jogo ficou paralisado durante 5 minutos em decorrência de um confronto entre torcedores da equipe mandante e a polícia militar. A súmula também disse o seguinte, né? Tem aqui a delegada Rayane Nunes, Débora Rayane Nunes, o que ela disse? Informo que por volta dos 35 minutos do primeiro tempo, um torcedor do Guarani não identificado, após uma confusão no setor cabeceira sul das organizadas, se atirou na arquibancada em direção ao fosso do estádio, se lesionando gravemente. No momento da queda, imóvel atraiu a atenção de todos que estavam presentes, incluindo atletas, alguns deles deixando o campo de jogo para verificar o que havia ocorrido. A partida foi paralisada pela arbitragem aos 36 minutos e meio, retornando aos 43 minutos do primeiro tempo. Quando o policiamento se dirigiu para verificar a ocorrência, torcedores membros de torcidas organizadas buscaram um confronto e atingiram policiais, que revidaram com medidas de dispersão, balas de borracha, provocando correria no setor, com mulheres e crianças indo em direção aos portões de emergência, buscando se protegerem. Vale lembrar, né, que o torcedor já está bem, né? Ele foi para o hospital, ficou alguns dias internado, só que até agora, até esse momento, o Guarani não sofreu nenhuma punição. Pode ser que aconteça punição e julgamento no ano que vem, mas não tem nada marcado de julgamento, de denúncia, não tem nada do tipo até esse momento. São 18h03. Em suas festas de final de ano tem lugar certo, um lugar especial para acontecer. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Faça a sua reserva, reúna aí os amigos, a família, a turma do futebol, da formatura de escola, aniversários e bora comemorar, confraternizar. E tem promoção para aproveitar. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40, com 4 garrafas de 600 ml.
aniversariante com um grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio de pizza. Portanto, é uma boa para você levar o aniversariante aí do grupo para comemorar no ponto 10, pizzaria e restaurante. Confirme a sua reserva, fale com o João Dias, tá? É sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Chame pelo Zap 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 18h05, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Eu trago a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Santos sobre o Cruzeiro, última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Neste domingo na Vila Belmiro, o Peixe venceu a Raposa pelo placar de 3-0. Escapou da zona do rebaixamento e ainda ficou com uma vaga na Sul-Americana. Tassiano, 2 gols no primeiro tempo, e João Schmidt no segundo tempo fizeram os gols do Peixe, que atuou com Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Evaldo e Souza, William Arão, depois Rincon, João Schmidt, depois Gabriel Bontempo e Neymar, Barreal, depois Roleiser, Tassiano, depois Chiquinho Soares e Guilherme, depois Robinho Júnior, a equipe do Voivoda. Já o Cruzeiro, um time misto do técnico Leonardo Jardim, Léo Aragão, Fagner, João Marcelo, Jonathan e Cauã Prates, Wallace, Matheus Henrique e Japa, Eduardo, Gabigol e Ryan. Jogo que teve arbitragem na Vila Belmiro do Rodrigo José Pereira de Lima. Deu Santos, 3 para o Peixe, 0 para a Raposa. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 10 minutos. Já já o noticiário do Guarani. Mas antes, atenção homens. Eu tenho uma dica importante, sensacional, extraordinária para você que gosta de cuidar da sua aparência. E todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade, cuidados diferenciados para a sua barba, o seu cabelo, então presta atenção. Você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove aí o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi. Ou então acesse o site 300campinas.com.br. No Instagram, @300iguatemi. E no site www, né? E aí 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Rádio Bandeirantes. 18h12, informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, primeiro eu vou falar a respeito das novas contratações do Guarani. E já uma entrevista exclusiva com o Marcelo Dias, que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, falando tudo sobre eleições. Por quê? Porque as chapas foram definidas, então a partir de agora a gente já pode projetar 100% das eleições. Mas antes, eu vou passar primeiro a respeito dos novos reforços do Guarani, né? Quem está nos acompanhando no YouTube vai poder ver também a imagem dos jogadores. Primeiro, o Natan Melo. Natan Melo, eu já falava sobre o Natan Melo, que ele seria contratado se o Kelvin fosse embora. E o Kelvin vai embora. O Kelvin está sendo negociado com um grupo de empresários, conforme eu já havia falado há algum tempo. Provavelmente o Guarani entrou em acordo com esse grupo de empresários, mas ainda não divulgou. E o Guarani, além de uma compensação financeira, o que vai receber? Deve receber um jogador e deve ficar ainda com uma porcentagem do Kelvin. Porcentagem do Kelvin, dinheiro e deve receber também um jogador. Essa é a situação a respeito da chegada do Natan Melo. Por quê? Porque o Natan Melo, ele vem para suprir essa ausência, já que ele é um primeiro volante, característica de primeiro volante.
E o Guarani informou da seguinte maneira a contratação do Natan Melo. O Guarani Futebol Clube acertou a contratação do volante Natan Melo, de 24 anos. Ele é um pouco mais experiente do que o Kelvin, né? Ele disputou a Série B desse ano pelo Vila Nova. O jogador assinou em definitivo com o Guarani por 2 temporadas. Ele é natural de Goiânia, deu os primeiros passos na carreira pelo Goiás, clube onde ele se profissionalizou em 2020 e defendeu até 2023. Foi campeão da Copa Verde e ainda vestiu as camisas de CRB e também do ABC. Vou passar os números do Natan Melo nessa temporada. Ele que é primeiro volante, tem 1,86 m de altura, 85 quilos, é destro. Ele jogou 5 jogos pelo Vila Nova esse ano. Na temporada passada, ele jogou 15 jogos pelo CRB e 20 pelo Goiás. Jogador que, segundo informações, é um atleta de muita qualidade. Outro jogador que o Guarani contratou, Igor Pereira. Igor Pereira, volante. Quem está nos acompanhando no YouTube está vendo a foto do Igor Pereira. Eu vou pedir para o Lucas também colocar alguns lances do Igor Pereira para quem nos acompanha no YouTube. Igor Pereira, ele vem do Náutico. Quem não se lembra do Igor Pereira, ele era camisa 5 do Náutico, ele vem para ser um segundo volante. Só que ele também atua como primeiro volante. Agora, quem está nos acompanhando deve se lembrar que o Náutico, durante o ano, ele teve a defesa menos vazada entre 124 times das 4 divisões. E nessa defesa menos vazada, ele fazia parte do meio-campo. Eu até conversei com o Roberto Valente, que é especialista no Náutico, ele nos acompanha aqui, ele é youtuber, tem um canal no YouTube sobre o Náutico, e o Roberto Valente me disse o seguinte: olha, excelente contratação do Guarani, porque nos melhores momentos do Náutico na Série B, esse jogador, o Igor, ele era titular no meio-campo. Ele vem, como eu disse, com características de segundo volante para jogar de segundo volante, mas também joga como primeiro volante. É um jogador muito interessante. Outra informação que eu recebi dele: o Igor é força e o Natan é qualidade, para falar a respeito até da diferença desses dois jogadores. Pelo Náutico, 25 jogos e 2 gols em 2025. Essa foi a temporada do Igor Pereira, a outra contratação do Guarani. O Igor Pereira tem 24 anos, assim como o Natan Melo, é destro, tem 1,81 de altura e 80 quilos. Mais 2 reforços se juntando, além dos outros 5 que o Guarani já tinha contratado. E quantos atletas mais o Guarani deve anunciar? Pelo que eu sei, cerca de 5 a 6 jogadores, no máximo 6, nesse primeiro momento, para o Campeonato Paulista. Então o Guarani já anunciou 7, deve anunciar mais 5 ou no máximo 6. Quais posições que o Guarani vai anunciar? Lateral direito. O Rian está dependendo apenas de uma documentação para ser anunciado, também vem do Vila Nova, vem para fazer uma sombra do Cicinho, é um jogador jovem, que atua também como ponta, atua em várias posições, mas preferencialmente de lateral direita, atua na lateral direita. Oi, Tigrão. O Natan Melo, ex-Vila Nova também. Isso, Natan Melo, ex-Vila Nova também. Os dois vêm do Vila Nova. Okay. Então vem Rian, que ainda não foi anunciado. Estão certos. O Natan já foi anunciado. E o Igor Pereira foi anunciado também. Então vão vir mais 5 jogadores, mais ou menos. Não, só confirmando, então, para quem não está ouvindo todo dia. Então, hoje você está confirmando Igor Pereira e Natan Melo. Vamos falar dos outros 5. Não precisa característica nenhuma, só o nome de onde veio. Bom, eu vou passar. O Maurício Antônio veio do Paysandu, já está treinando com os jogadores do Guarani. Certo. Zagueiro, né? Isso, zagueiro Maurício Antônio já está treinando com os jogadores do Guarani. Os outros que já estão certos. O Guilherme Parede vem do Vila Nova. O Rafael Donato
atacante. Guilherme Parede, atacante de beirada, vem do Vila Nova. Aí zagueiro Rafael Donato vem da equipe do Novo Horizontino. O Jonathan Costa vem do Avaí. E o William Farias vem da equipe do Novo Horizontino. Jonathan Costa é zagueiro, o William Farias é segundo volante. E agora se juntam ao Natan Melo, que é primeiro volante, o Igor Pereira, que é segundo volante, o Rian vai ser anunciado essa semana, lateral direito. O que vai faltar para o Guarani anunciar nas outras posições? Vai faltar o goleiro, que é o Fernando Miguel, que vem do Ceará, só que o Fernando Miguel vai ter 15 dias de férias. A partir de hoje, 15 dias de férias, pelo que eu sei. Todos os jogadores que o Guarani está acertando, está dando 15 dias de férias. Para o jogador ter uma folga, né? Um tempo com a família, poder descansar a cabeça também. Então vai faltar o Fernando Miguel, vão faltar 2 centroavantes nessa lista que eu ainda não sei. Provavelmente um meia, que o Guarani deve trazer também para fechar pelo menos de início essas contratações. Vocês querem comentar um pouquinho a respeito das contratações antes de eu falar de eleições com o Marcelo Dias, presidente do Conselho? Sim, quero ouvir os comentaristas. Começo por você, Tigrão. Comentário do Guarani, bola rolando já já. Tem a parte da política. Legal. Não, sabe por que eu pedi pro Breno passar novamente a relação dos contratados? Porque até agora, e claro que o ciclo aí, o grupo não está fechado, mas Igor Pereira, anunciado agora, ex-Náutico, mostrou um gol dele aqui que ele pega a bola na entrada da área do Náutico, atravessa o campo inteiro, na força, na velocidade, entra pelo lado do campo, já próximo da linha de fundo ofensiva, perde o ângulo e dá uma cavada e faz o gol. Quer dizer, não dá para julgar o jogador por um gol, mas veja que o Breno foi atrás de informações com o nosso blogueiro do YouTube lá em Recife e ele disse que é uma baita de uma contratação. Mas vamos lá, só as posições. Igor Pereira, volante. Maurício Antônio, zagueiro. Guilherme Parede, beirada, atacante. Donatão, zagueiro. Jonathan Costa, zagueiro. Natan Melo, volante. William Farias, volante. Então vejam, nós falamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apenas um atacante. E não é fazedor de gols. Ele é um cara tático, recompõe, mas nas últimas temporadas marcou pouquíssimos gols. Então começa a pesar aqui a contenção. O comportamento do time passa até agora por um time de contenção. O número de contratações até agora, oficiais, 7. 6 são defensores. Ou zagueiro ou volante. Não veio lateral, porém veio um atacante de beirada que não é artilheiro. Pode até chegar aqui e ser o artilheiro do Campeonato Paulista, mas não tem essa característica como a sua principal. Então estou pontuando isso porque fica meio claro que o Guarani está priorizando arrumar primeiro a cozinha. Agora vem aí o Fernando Miguel, esse é goleiro. Esse é o primeiro de todos da contenção, é o que evita os gols. Aí fora o Parede, todos são homens de bloqueio. São homens defensivos. Tem o segundo volante que sai um pouquinho? Tem também. Tem também. O Natan Melo, por exemplo, sai para o jogo. O William Farias sai para o jogo. Falamos aí do Igor Pereira, primeiro volante, mas marcou um gol desse jeito que a gente estava vendo aí. Para quem está no YouTube com a gente, pôde ver também. Pegou a bola praticamente da mão do goleiro do Náutico, atravessou o campo inteiro com grande força, velocidade e fez o gol. Um golaço. Um golaço. Talvez um dos gols mais bonitos. Ó, estamos vendo de novo. Ó a passada do cara. Ó, um atrás dele ficou. O segundo ficou. Vem um para cobrir, não dá tempo. Sai o goleiro, ele cava.
e caixa, sozinho, ó. Não tinha ninguém do Náutico com ele. O Náutico estava todo lá atrás. Todo lá atrás, ó. Tem um jogador do Náutico passando lá do outro lado, mas não participa da jogada. Chegam 3, 4, 5 e mais o goleiro do adversário. E ele bota na rede. Então esse é primeiro volante, mas também sai para jogar. Só que tem essa característica, o CB. Tem essa característica até agora nas contratações. Predominantemente jogadores de Série B, exceto até agora ao Igor Pereira, que estava na Série C, todos os outros vêm de times da Série B. E essencialmente jogadores de marcação. Como o Guarani perdeu alguns jogadores importantes do meio campo para frente, e o principal deles é o Brunão, a gente agora fica para a semana que vem, essa semana que está começando, e no máximo a semana que vem, aguardando homens mais concretizadores ofensivamente falando. Ô Tigrão, e só para complementar, né, o Isaac sendo mantido, o Cauã Jesus sendo mantido também. Pelo que eu sei, o Guarani conversou com o Toró, com o empresário do Toró. O próprio Toró me falou isso hoje. E eu sei do lado do Guarani que o Guarani conversou também. Porém, não deu certo. O Toró, eu até perguntei para ele qual vai ser o seu futuro. Ele falou, ó, eu vou me apresentar no Botafogo. Ele tem contrato até o meio do ano com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas ele ainda não definiu o futuro dele. Mas ele me confirmou que o empresário conversou com o Guarani, o pessoal do Guarani me confirmou que conversou, mas só ficou na conversa. O motivo eu não sei. Se ele não for aproveitado, Toró, no Botafogo, no Botinha lá em Ribeirão, ele pega a Anguera de volta e vem para Campinas. Resta saber se no lado mais alto da avenida, subindo, ou mais para baixo, descendo a Ayrton Senna. E o goleiro, vem ou não vem? Goleiro vem, daqui 15 dias ele recebeu uma folga, né? Férias, dá para dizer assim, né? Férias, caiu ontem na reserva do Ceará e daqui 15 dias quem vier da Série A daqui 15 dias vai se apresentar. Eu não sei se os dois centroavantes que o Guarani está contratando, se um deles vem da Série A, aí eu não sei. Os nomes ainda não vazaram, mas eu sei que o Guarani está contratando 2 centroavantes. Ok, concluído, Batista. Quero ouvir o CH também sobre o noticiário do Guarani, que apresenta, então, oficialmente mais 2 jogadores e agora chegando a 7 em CH. Os 2 volantes são interessantes, né? Volantes que marcam muito, mas também que têm chegada à frente. Bons passes, conheço os 2 jogadores, acho que o Guarani tem nessa posição, né, um acréscimo técnico e também de marcação, tanto na primeira volância como segundo, né, como é o caso do rapaz aí que vem do Náutico. Eu acho que o Guarani, desde quando anunciou o primeiro zagueiro, anunciou outros jogadores, está adotando um critério de Série B realmente, de jogadores que não têm só condição de jogar uma Série C, e sim num patamar acima. São jogadores que o Guarani consegue contratar pelo aspecto financeiro, mas tecnicamente falando, os 2 jogadores agradam. Agora resta saber se eles vão dar certo na prática, mas que teoricamente, pelo currículo deles, não é? Pela temporada deles, eles tem boas qualidades e tem tudo para... O Natan todo mundo conhece, né? O Natan já é mais conhecido de todos nós e da torcida também. Vamos ver se dá certo na prática, se encaixa na prática. Mas tecnicamente os 2 são bons jogadores. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara.
As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil de BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 18h31, seguindo Breno Beretta. Bom, Batista, eu tinha prometido, né, que a gente falaria com o Marcelo Dias e ele já está na linha para falar com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Ele que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Recentemente nós conversamos com o Marcelo Dias sobre eleições e agora a gente já tem tudo concreto para falar das eleições importantíssimas no Brinco de Ouro que vão acontecer no próximo domingo. Ô Marcelo, eu gostaria que você falasse a respeito dessas definições e homologações também de chapas, tanto para o CA quanto para Conselho Deliberativo e Fiscal, até porque na semana passada a gente já comentava, né, pedido de impugnação por parte da situação quanto à candidatura do Felipe Rosselli, mas foi tudo homologado, né? Chapa da situação homologada, Avante Meu Bugre, com o Rômulo, chapa da oposição homologada, a chapa Meu Bugre Forte com o Felipe Rosselli e as outras 4 chapas, Conselho Deliberativo e também Conselho Fiscal. Chapa Avante Meu Bugre, chapa Meu Bugre Forte, chapa Pró Guarani e chapa Renova Guarani. Ou seja, pelo que eu sei, você pode até comentar, o objetivo da comissão eleitoral era ter eleições e também com o maior número de chapas e candidatos possíveis, e isso vai acontecer, né? Um abraço, boa noite, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Breno, boa noite, Batista, CH, amigos da Rádio Bandeirantes. É isso, Breno, nós recebemos, enquanto comissão eleitoral, as impugnações apresentadas pelas chapas, né? Impugnações que diziam respeito a irregularidades formais, irregularidades materiais, equívocos em relação ao que se deveria cumprir, que é exigido pelo Estatuto. E o grupo da comissão eleitoral fez uma análise bastante cuidadosa, criteriosa, que nos tomou, assim, 3 dias inteiros de muito debate, muita discussão. E ao final chegamos à decisão de homologar as chapas, em que pese nem todos os candidatos tenham sido homologados, né? Muitos deles tiveram a sua inaptidão declarada, seja porque não cumpriam algum dos requisitos, enfim, mas esse não foi o caso do Felipe Rosselli e do Leandro, que são 2 candidatos ao Conselho de Administração da chapa Meu Bugre Forte, né? Talvez a principal impugnação que nos foi submetida, porque se porventura eles fossem rejeitados, nós não teríamos um processo eleitoral para o Conselho de Administração. Nós entendemos por bem que, muito embora existisse um debate em torno de algumas questões,
os documentos apresentados nos levaram à conclusão de que esses 2 candidatos fazem jus a participação no processo eleitoral. Então, a chapa foi homologada para fins do Conselho de Administração e nós teremos uma eleição entre as duas, com a ressalva de que, nesse momento, transcorre o prazo recursal para que quem se sentir infringido em algum direito apresente o seu recurso. Com relação às chapas do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, um pouquinho diferente, porque houve muitos candidatos que foram, de fato, afastados do processo, seja porque não possuíam 2 anos de associação, seja porque não se encontravam kits com os cofres da entidade, ou porque não apresentaram certidões, ou ainda porque haviam renunciado a um mandato nos últimos 3 anos, então essas pessoas foram declaradas inaptas, mas como as chapas tinham um volume grande de pessoas, elas acabaram cumprindo, a nosso ver, os requisitos, né? E em prestígio ao processo democrático, a gente acabou homologando. Bom, para quem está sintonizando agora a Rádio Bandeirantes, estamos conversando com o Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, falando sobre eleições, falando sobre as chapas que terão nas eleições, já estão homologadas no próximo domingo, 2 chapas para concorrer ao Conselho de Administração e mais 4 chapas para concorrer a Conselho Deliberativo e também Conselho Fiscal. Ô Marcelo, gostaria que você explicasse até para quem é torcedor do Guarani, até mesmo para quem é sócio e não sabe, como que vai funcionar a eleição do próximo domingo, de que horas até que horas, quem for votar vai votar no papel e vai ter opções, por exemplo, Conselho de Administração, para escolher qual é a chapa do Conselho de Administração e, no caso do Conselho Deliberativo, também. E daí as chapas já indicaram quem será, por exemplo, o presidente do Conselho ou quem será o presidente do CA. Isso tudo já está indicado, até para informar o sócio e também o torcedor do Guarani. Breno, as eleições vão ocorrer no domingo pela manhã, né? A gente costuma começar sempre por volta das 8 horas, né, da manhã, e nesse momento a Comissão Eleitoral apresenta à Assembleia os recursos, os eventuais recursos ofertados pelas chapas que se sentiram, porventura, prejudicadas em seu direito, né? Então, no atual momento, transcorre o prazo de recurso contra essa decisão de homologação. Qualquer associado ou qualquer chapa podem interpor um recurso para a Assembleia contra a decisão da Comissão Eleitoral. Se houver algum recurso, a Comissão Eleitoral inaugura os trabalhos, né? Eu, como presidente do Conselho Deliberativo e da Comissão Eleitoral, eu inauguro os trabalhos, é feita a eleição do presidente da Assembleia, a pessoa que vai presidir a Assembleia Eleitoral durante o dia, a Assembleia de Eleição durante o dia todo, e essa pessoa recebe esses recursos que forem, porventura, apresentados e apresenta à Assembleia. E a Assembleia vota esses recursos. Então, ela vai manter a decisão da Comissão Eleitoral ou ela pode até reverter a decisão da Comissão Eleitoral em todos os pontos ou em um ponto específico, enfim. Então, neste instante, né, a partir de hoje até sábado, qualquer pessoa pode recorrer da nossa decisão como comissão eleitoral e a decisão final é da Assembleia do clube, da Assembleia de Sócios, que é soberana. Se ela mantiver a nossa decisão, que é o que a gente sempre espera que ocorra, né? Então aí começa a eleição efetivamente. As urnas são abertas na presença dos representantes das chapas, dos candidatos, e se começa a votação. Você tem uma urna para votar para o Conselho de Administração, uma urna para votar para o Conselho Deliberativo, uma urna para votar para o Conselho Fiscal e uma urna que é separada para que os integrantes do programa Sócio Campeão votem nos conselheiros que são emergentes desse programa. Porque nós temos 5 conselheiros que vêm do programa do Sócio Campeão, né? Que são votados de maneira nominal. Então, você tem 4 votos aí, 4 processos eleitorais dentro do mesmo,
e isso dura aí 12 horas, normalmente a gente vai até às 8 aproximadamente, quando a gente encerra as urnas. Está tudo no edital, Breno, eu não me lembro certinho os horários, depois eu posso até confirmar e te passar, mas está tudo no edital. E depois disso a gente abre as urnas na presença de todos os membros das chapas e faz a apuração e declara o resultado. Batista, ao vivo conosco, o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, o Marcelo Dias, para falar a respeito de eleições. Doutor Marcelo Dias, advogado, que prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Batista. Sempre um prazer falar com você e com os amigos. Só para esclarecer, né, se vai ser feita uma triagem, porque você falou que tem 4 tipos de votos, inclusive o do sócio torcedor. Então vai ser feito antes uma triagem, que pode virar uma confusão ali na hora de votar, né, doutor? O Batista, é sempre muito organizado o processo eleitoral. As pessoas só conseguem acessar os pontos específicos da votação. As chapas estão sempre muito atentas, né, Batista? A gente não permite, por exemplo, que se fotografe o voto. Então, o processo eleitoral no Guarani é extremamente rigoroso. Nós nunca tivemos nenhum problema, porque o pessoal fica em cima, a gente compartimentaliza ali a quadra, o ginásio, para que as pessoas só acessem o ponto que elas vão votar. Então, o sócio campeão só acessa a urna que ele vai fazer a votação. Os demais só fazem acesso a cada uma das urnas uma única oportunidade. Então, é tudo muito bem controlado para que a gente tenha eleições limpas, probas aí, que elejam mesmo aqueles que forem de vontade da maioria. Na última entrevista, você tinha uma expectativa de 700 votantes. Isso aumentou, diminuiu para hoje, dia 8 de dezembro. Estamos, portanto, a menos de uma semana das eleições. Nós temos, acho que 700 aptos, Batista. Eu não sei se são 700 votantes. Eu acredito que, em termos de votantes, talvez vá ficar entre 400 e 500. Tá? A gente tem 700 aptos a votar. Mas a votação deve ser da ordem de 400 a 500 votos, imagino eu. Depende de uma série de fatores, né, Batista? Se mantida a decisão da comissão eleitoral, você tem 4 chapas concorrendo e essa votação possivelmente se eleve. Se acontece, por exemplo, de um recurso ser acolhido e uma chapa ser desqualificada, existe a possibilidade dessa votação reduzir em dimensão. Né? Nós esperamos que o processo eleitoral seja bastante democrático e, com isso, nós tenhamos uma votação expressiva para o nosso patamar. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao doutor Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Não é nem pergunta, um abraço para o doutor Marcelo Dias. Quero, nesse momento, parabenizar o Guarani, na pessoa do seu presidente do Conselho Deliberativo, e também membro da comissão eleitoral, pela demonstração de leveza e de respeito à democracia no Guarani. A gente tinha uma informação de bastidor, uma informação extraoficial, por isso que em nenhum momento vinculamos aqui, ou veiculamos, em nenhum momento, porque a gente estava aguardando exatamente os resultados ontem, da homologação das chapas. Mas a informação que a gente tinha é de que a chapa de oposição tinha irregularidades e que seria impugnada. Então isso não aconteceu. Então o eleitor, o associado bugrino, vai ter a possibilidade de analisar aí as duas plataformas. Estou falando com relação à diretoria executiva ou ao CA. E 4 opções para analisar os candidatos à chapa do Conselho, à presidência do Conselho Deliberativo do Guarani. Então eu acho isso muito positivo, e quando você tem um maior número de opções, você minimiza a possibilidade de erros. Então, Marcelo, parabéns para o Guarani por ter dado essa oportunidade ao seu associado de ter um maior número de opções,
por não ter praticado nenhum tipo de tapetão e por ter um estatuto que permite isso, que mais de uma chapa consiga as adesões necessárias em cumprimento ao estatuto para poder dar essa opção de escolha para o seu associado. Era isso que eu queria dizer, parabéns e que corra tudo bem. E que, claro, vença A, vença B, e no conselho A, B, C ou D, que quem estiver no comando dos destinos do Guarani para os próximos anos, que seja muito feliz e que consiga trazer de volta o Guarani para a Série B e, quem sabe, o mais brevemente possível para a Série A do Campeonato Brasileiro, campeonato que, diga-se de passagem, o Guarani disputou pela última vez já há 15 anos, em 2010. Indo agora para 16 anos, e um clube com o tamanho do Guarani não pode ficar tanto tempo fora da elite do futebol brasileiro. Um grande abraço aí para você. Ô Tigrão, um grande abraço, fico lisonjeado com as tuas palavras, agradeço não só em meu nome, como em nome da Comissão Eleitoral e do Guarani. E se eu posso dizer algo a esse respeito, Tigrão, desde que eu assumi a presidência do Conselho Deliberativo, eu fixei como meta 2 plataformas. A primeira, preparar o Guarani para uma eventual SAF ou para propostas de uma eventual SAF que permitissem o clube mudar de patamar, principalmente financeiro, resolver os seus problemas, entrar na modernidade. E a segunda, promover alteração estatutária, porque eu via muitos problemas no estatuto antigo e problemas que impediam esse processo democrático valioso a que você se referiu. E eu enfrentei muitas dificuldades, mesmo tendo 2 metas que à primeira vista parecem valiosas e de interesse de todos, mas eu enfrentei muitas dificuldades, não foi um processo fácil, como nunca é, né? O processo democrático não é fácil, mas eu me sinto feliz porque eu estou terminando o meu mandato agora dia 31 de dezembro, e eu consegui atingir o meu desiderato aí nessas duas missões. Consegui promover a reforma do estatuto com o apoio de todas as pessoas, associados, conselheiros, e conseguimos preparar estruturalmente o Guarani para uma eventual SAF, para uma eventual proposta, para um eventual investidor que se dispõe a vir. Então eu espero também que as eleições sejam limpas, sejam positivas. As conversas que eu venho tendo com os candidatos, todos dizem que as eleições estão mais tranquilas do que se esperava, né? O processo está mais tranquilo do que se esperava. Eu espero que assim seja e que o Guarani consiga aí, com muitas mãos, voltar para esse universo que o Tigrão destacou, o universo do panteão dos grandes clubes do Brasil, que a gente já está há muito tempo longe dele. Estamos entrevistando o doutor Marcelo Dias, que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. E aí, CH, qual é o seu desiderato com relação ao doutor Marcelo Dias? Marcelo, boa noite. Eu acho que já foi aferido com bastante propriedade tudo que se diz respeito à eleição. E já que você vai se despedir, pelo menos como presidente, jamais do Guarani, mas como presidente do Conselho, eu queria não uma opinião, mas uma sensibilidade pela sua experiência. O Guarani está próximo de virar uma SAF? Boa noite. Boa noite, CH. Um prazer falar com você. Eu acho que o Guarani está muito próximo de receber propostas que permitirão que ele tenha um bom investidor. O Guarani está próximo, sim, de criar uma SAF, e ele pode criar uma SAF até tendo 100% de suas cotas. Isso a gente já está completamente preparado, né? Nós já podemos fazer isso amanhã, se o quisermos, mas estamos muito próximos também de receber propostas interessantes, que serão avaliadas com muito cuidado, e eu acredito bastante que no ano que vem, talvez até no início do ano que vem, nós tenhamos novidades nesse sentido, e a torcida do Guarani terá que nos ajudar a decidir se isso é positivo, porque o Guarani é da sua torcida também, né? Ele é dos associados, mas ele é da sua torcida, mas eu acredito que nós teremos sim, SH, em muito breve, notícias muito interessantes a esse respeito.
E olha, sobre o número aqui no site oficial do Guarani, o número é de 747 sócios aptos ao voto. Mas esse número, doutor Marcelo, pode aumentar, né? Porque os sócios comprovaram aí pagamento após a data do dia 29 do mês passado. E esses números não aparecem ainda. Então, 747 pode ter um número maior do que esse, né? Sim, Batista. Até o momento em que o associado vai à Assembleia, né, que ele vai entrar na Assembleia, se ele conseguir comprovar que ele se encontra quites com os cofres sociais, ele pode votar. Né? É que nós temos por experiência uma participação aí de 60% a 70% no máximo desse público. Na última eleição do Conselho de Administração houve uma participação bastante expressiva. Não sei se isso vai se repetir, mas a ideia que a gente tem aí, expectativa por conta da experiência, são cerca de 400 a 450 votantes aí. Qual é a data limite? Para comprovar o pagamento. Você diz, Batista? É para comprovar o pagamento e ficar apto para votar. Se for só pagamento, Batista, até o instante em que a pessoa vai para a Assembleia. Na portaria da Assembleia você tem uma pessoa controlando, que sabe quais são os devedores, e se o indivíduo lá chegar com os comprovantes fidedignos e demonstrar que ele está em dia com os cofres sociais, ele pode entrar e votar. Mas o pagamento é feito na secretaria do clube? Não, dá para fazer pela internet também. Ah, tá. Pelo banco online, né? Por isso que a gente adota esse tipo de providência. É óbvio que a gente pode, inclusive, depois fazer uma constatação. E se o sócio cometer algum tipo de impropriedade, ele está sujeito às regras da lei. Mas se presume que todo mundo é de boa fé, e se o indivíduo vai e apresenta o comprovante, ele é autorizado a votar. A gente arquiva esse comprovante, ele é autorizado a votar. Conversamos com o doutor Marcelo Dias, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Muito obrigado. E a nossa torcida para que seja um pleito calmo, né? Tranquilo, para que a eleição do Guarani tenha, acima de tudo, a calmaria aí durante todo o dia, para que os grupos, claro, cada um vai tentar ali fazer a boca de urna, mas que seja com tranquilidade, que seja na paz, né? Um abraço, muito obrigado, viu, doutor? Obrigado você, Batista, sempre leve, brincalhão nas suas entrevistas. Eu fico muito feliz em falar com vocês e agradeço a oportunidade que sempre nos dão de comunicar com a torcida bugrina, explicar os processos, como é que as coisas caminham. Isso é muito importante para nós. Obrigado, um grande abraço para vocês. 18h52, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes e terminou o Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, com os seguintes resultados. No sábado, Mirassol e Flamengo empataram pelo placar de 3-3. Ontem o Atlético Mineiro venceu o Vasco por 5-0. O Botafogo derrotou o Fortaleza 4-2. O Palmeiras fora de casa venceu o Ceará por 3-1. Corinthians e Juventude empataram por 1-1. O Fluminense derrotou o Bahia por 2-0. O Internacional venceu o Red Bull Bragantino por 3-1. Tivemos ainda a vitória do Santos 3-0 para cima do Cruzeiro. O Grêmio fora de casa derrotou o Sport por 4-0 e o Vitória venceu o São Paulo pelo placar de 1-0. Classificação, portanto, final do Campeonato Brasileiro da Série A. Flamengo, campeão com 79 pontos. Palmeiras vice 76. Cruzeiro, Mirassol, Fluminense estão na Libertadores da América. Botafogo e Bahia na pré-Libertadores. O São Paulo terminou na 8ª colocação, pode garantir vaga na pré-Libertadores se Fluminense ou Cruzeiro, um dos dois, evidentemente, conquistar o título da Copa do Brasil. O Grêmio foi o 9º colocado, Red Bull Bragantino 10º, Atlético Mineiro 11º. O Santos conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana, terminou na 12ª colocação, à frente do Corinthians, que foi o 13º. Vasco 14º, Vitória 15º, Inter 16º. Estão rebaixados Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Estes times jogarão contra a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B do próximo ano. Lembrando que Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo conquistaram o acesso e os times que estarão, portanto, na Série B, além daqueles que eu citei, Criciúma, Goiás, Novo Horizontino, CRB, Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Operário, Vila Nova, América Mineiro, Atlético e Botafogo são os times, portanto, que vão disputar a Série B do próximo ano, times que permaneceram na Série B. Então, portanto, é encerrada a competição, lembrando que na quarta-feira tem jogos importantes. Pela Copa Intercontinental, Cruz Azul e Flamengo vão jogar às 14 horas no horário de Brasília e também na quarta-feira o primeiro duelo entre Cruzeiro e Corinthians, 9h30 da noite no Mineirão, semifinal da Copa do Brasil. Na quinta-feira, o primeiro jogo do duelo entre Vasco e Fluminense será às 8 da noite no Maracanã. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barber Shop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP e mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 01
0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Bom, são 18h59, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a cozinha, a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, suínas e bovinas, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Aliás, encontrei o Antônio Sato, o Sato pai, no sábado à noite numa padoca aqui em Campinas. Eu até nem tinha notado que ele estava lá. E eu estava lá com o meu neto Felipe, meu neto, a minha esposa, a Márcia e a minha filha Poliana. E aí depois, que eu percebi que o Sato estava lá também, com a esposa dele e com o Décio, amigo dele. E tive um enorme prazer em bater um papo rápido ali com o Sato. O Sato é um amigo de longa data e na correria da vida a gente não tem tempo, de fazer essas visitas. Nem ele aqui na Bandeirantes e nem eu lá na empresa dele. Mas ali de esbarrão ali, deu pra gente conversar um pouco. Foi um prazer enorme, viu, Sato? Abraço pra você. Grande Sato é o Sato pai. Sato pai e Sato filho que comandam a Aroma das Ervas. Batista. Oi, bebê, fala que eu te escuto. A gente estava falando sobre eleições no Guarani, já convido o ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque na quinta-feira, na tela da Band, a partir do meio-dia, o Felipe Rosselli, que é o candidato da oposição no CA, estará presente. Meio-dia, os donos da bola, na tela da Band, quinta-feira, e aqui no Esporte em Debate, na quinta-feira, a partir das 5 da tarde, a gente reprisa a entrevista com ele. E na sexta, o Rômulo Amaro, que é o candidato da situação atual presidente, também meio-dia nos Donos da Bola na tela da Band estará presente para falar também sobre eleições, e no Esporte em Debate de sexta a partir das 5 da tarde a gente reprisa também a entrevista com ele, Batista. Opa, muito legal, importante, vai ter uma disputa, são duas chapas, não será debate, porque um participa na quinta e o outro na sexta. Mas, ao mesmo tempo, será possível fazer um debate de ideias, porque as perguntas serão feitas, as perguntas são exatamente as mesmas que serão feitas para os dois candidatos. Então, de que maneira acontece o debate? Debate de percepção.
Ou seja, o eleitor, quem vai votar, né, sócio do Guarani, terá na percepção a resposta de um candidato e a resposta do outro candidato. Então, será, sim, possível, mesmo não havendo debate, fazer uma análise do conteúdo da plataforma de trabalho, daquilo que será colocado em prática no próximo triênio. No caso do Guarani, são 3 anos. Então, vale a pena você, principalmente você que tem alguma dúvida, acompanhar na quinta e na sexta. Na quinta, o candidato de oposição e na sexta, o candidato de situação. Na tela da Band e depois a reprise aqui no Esporte em Debate, como disse aí o Breno Beretta. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista e escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Atenção, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport são os 4 rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, todos os jogos às 4 da tarde ontem, com exceção de Flamengo e Mirassol, 3-3, jogo que foi realizado no sábado, porque o Flamengo tinha que viajar. O Flamengo já tinha conquistado o título e o Mirassol não acontecia nada com qualquer resultado com a 4ª colocação do Mirassol. Então, o jogo foi antecipado. Os demais todos realizados no domingo às 4 da tarde, a última rodada do Brasileirão. Ceará e o Leão perderam seus compromissos e completaram a zona de rebaixamento. Internacional, Vitória e Santos escaparam do descenso nesta última rodada. Pauta 2. Éder Militão ficará 4 meses afastados dos gramados. Zagueiro saiu de campo lesionado no último domingo na derrota do Real Madrid para o Celta de Vigo. O clube brasileiro, o clube anunciou que o jogador brasileiro sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com danos no tendão. A previsão é de que Militão esteja apto para jogar em abril de 2026, pouco antes da Copa do Mundo, que começa em junho. Pauta 3. Marcos Braz confirma Aleph Manga como primeira contratação do Remo para a Série A de 2026. Atacante disputou a atual temporada pelo Avaí com 31 jogos, 4 gols e 2 assistências. Já na Série B, Manga jogou 23 vezes, sendo 10 como titular, marcando 3 vezes e dando 2 passes decisivos para o gol. Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual é o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Ô Batista, eu quero lamentar muito mais essa contusão do Éder Militão, que vai ficar 4 meses afastado. Aliás, essas contusões contínuas, elas precisam de melhor verificação, né? Eu não tenho exatamente quantas vezes nos últimos meses ou nos últimos anos ele se machucou, mas toda hora ele machuca. E é um jogador para nossa seleção brasileira, na minha opinião, importante. É um coringa, não é? Vai ficar 4 meses, vai se recuperar, com certeza vai estar apto para disputar a Copa do Mundo, mas no mínimo chama a atenção essa continuidade de contusões diferentes contraídas aí pelo Éder Militão, jogador do Real Madrid, Batista. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu?
Eu escolhi para falar a respeito dos rebaixados da Série A do Brasileiro. Infelizmente, né, são 3 times do Nordeste. Eu gosto e acompanho muito o futebol nordestino. As torcidas do Nordeste são apaixonadas e eu acho que é uma perda muito grande para a Série A do Brasileiro não ter o Ceará, não ter o Fortaleza e não ter o Sport na Série A do Brasileiro do ano que vem. Juventude também, é claro, né? Torcida comparece lá no Alfredo Jaconi, mas especialmente os times do Nordeste. E infelizmente o Ceará, que para mim é a capital que eu mais gosto no Nordeste, perdendo tanto o Ceará quanto o Fortaleza, torcidas que lotam o Castelão, torcidas apaixonadas, e foi um balde de água fria para o estado perder os 2 na Série A do Brasileiro. Infelizmente, deixaram para a última rodada, não poderiam ter perdido os jogos e, curiosamente, o Ceará ficou fora durante todo o campeonato, né? Passou 37 rodadas fora da zona de rebaixamento. Foi entrar na última rodada no rebaixamento. Agora eles, claro, vão ter que se reorganizar, vão ter bem menos dinheiro no ano que vem para montarem os times, mas vai ser uma Série B muito mais difícil. A Ponte vai ter, é claro, muitas dificuldades na Série B do Brasileiro, se quiser lutar pelo acesso. Mas é claro que vai ser muito disputada a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi esse tema aqui do Aleph Manga, porque ele esteve aí. Ninguém na Ponte oficialmente admitiu, aliás, não admitiu ninguém até agora, que a Ponte estava aí com um processo eleitoral e tem essa questão agora para ser resolvida rapidamente e a Ponte vai resolver para poder inscrever jogadores, que é a questão do transfer ban. Então a Ponte não admitiu, mas especulou-se nos meios desportivos, na imprensa, inclusive por gente muito bem informada, que o Aleph Manga estaria, através dos seus procuradores, estaria conversando com a Ponte que existia uma linha de negociação aberta. Acabou não dando certo e o Aleph Manga é anunciado hoje, dia 8, pelo Marcos Braz, lá no Remo, como a primeira contratação do Remo para a Série B, ou melhor, para a Série B, né? Aliás, o Remo, pera um pouquinho só. Série Não. Série A. Série A. Subiu para a Série A. Subiu. Quem caiu? O Paysandu caiu da B para C e o Remo subiu da B para A. Então, está começando a montar o time da Série A, o Remo, que é um dos promovidos esse ano da B para A. E vem aí o seu dirigente e anuncia o Aleph Manga. Eu acho que é uma bela contratação. A gente vai ficar de olho, só acho que não é um jogador. Agora entra a questão do nível do campeonato. Não é um jogador, mas com condições e com nível técnico para jogar Série A de Campeonato Brasileiro. Fosse uma Série B ou até uma Série C, eu estaria dizendo que o Remo fez uma grande contratação. Mas o status do jogador hoje não me permite mais dizer que o Remo acertou na mosca e que começa com o pé direito a montar o elenco. Acho a Série A, apesar de gostar muito do futebol do Aleph Manga, no momento, acho a Série A uma tonelagem de areia muito grande para a carroçaria do caminhãozinho dele. 19:12, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:16. Quero dar aqui os parabéns ao Roger Williams, um dos maiores narradores esportivos do rádio do Brasil. Trabalha aqui na Rádio Bandeirantes e no dia do cronista esportivo, hoje, dia 8 de dezembro, diz o Roger no seu Instagram: tenho a honra de anunciar que fui reeleito vice-presidente da mais importante entidade de classe, a ACEISP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Interior do Estado de São Paulo. Ao lado do presidente Arthur Eugênio, seguiremos lutando pela categoria e praticando os valores mais justos do país para o credenciamento. Parabéns ao Roger e parabéns extensivos ao Dr. Arthur, né, que comanda com muita capacidade a ACEISP, faz um trabalho muito importante de valorização ao cronista do interior do estado de São Paulo. Não só com relação ao credenciamento, mas também valorizando sobremaneira essa classe tão vilipendiada. Então, ter uma entidade que se preocupa, que realiza, que faz acontecer, é muito importante para nós, que somos já veteranos, né? Há muito tempo estamos aí na lida, mas principalmente para os novos, aqueles que estão debutando, entrando agora na profissão e que necessitam desse apoio para que a profissão não morra, né?
Exatamente. Parabéns pro Roger, pro Arthur, para todos os diretores. Aliás, eu me incluo aí no hall de diretores da ACISP desde quando ela foi criada. E a chapa foi reeleita, a diretoria foi reeleita por aclamação e tive inclusive a oportunidade de assinar a ata referente à reeleição. E lá no alto, nas primeiras assinaturas, Roger Williams, dia do cronista esportivo. Poderia também ser chamado de dia do corintiano. É o dia do sofredora. 19, ouvinte Carlos Lemos Matozinho. Boa tarde, Batista. Na final da Série C, eu ouvi a torcida cumprimentando o árbitro dentro do campo. Foi uma invasão pacífica. Quem tiver as imagens do árbitro sendo cumprimentado pode ajudar a atenuar a pena da Ponte Preta. Olha, Matozinho, não vai atenuar, porque o artigo fala exatamente a respeito disso. O Breno Beretta e o Pedro Piscinato também estavam lá dentro do gramado. E eles disseram que a invasão realmente foi pacífica, com exceção ali de uns torcedores que usaram e abusaram do direito de estar num local onde eles não poderiam estar. Então levaram um pedaço de ferro, subiram na maca móvel, pisotearam a capota da maca móvel, placas de propaganda, pedaços da rede, até pedaços da grama. Afinal, 125 anos sem conquistar um título nacional. Então o torcedor realmente estava entusiasmado. Agora, não pode entrar no gramado. Então esse aqui é o grande problema. Então foi pacífica? Sim. Não teve agressão ao árbitro, a ninguém. Torcedores entraram ali para festejar. Só que não pode. O regulamento não permite. E é por isso que a Ponte, na quarta-feira, vai a julgamento no STJD, podendo pegar uma pena até 10 jogos, perda de mando, e de 100 a 100 mil reais de multa pecuniária pelo fato da invasão. Então, eu acho que vai ser muito difícil a Ponte escapar de uma punição, mas essa questão dos 10 jogos é pena máxima. E a Ponte tem várias atenuantes. A principal delas é que não houve nenhum ato, foi uma explosão, errado. A gente falou tanto aqui antes da final, né? Ó, aconteça o que aconteça, se subir ou se for campeã, a torcida merece fazer mas no lugar dela, com invasão de campo, pode prejudicar o clube, né? Se não der nada e não for campeão, cada um para Tá soluçando, Tigrão. Tá soluçando. O objetivo maior, sabe? Não dá. Vamos acertar o som do Tigrão, né? E já ele segue. Enquanto isso, o ouvinte participando. Oi? Tem 2 áudios. Então coloca o áudio até que a gente acerte aqui o Tigrão. Boa tarde, Carlos Batista, Carlos Henrique, Demir Gomes, Pedro Piscinato. Boa tarde. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel, Vicente Cury. Esqueci do Bruno Beretta. É o seguinte, a respeito da punição da Ponte Preta, se ela perder os 10 jogos, conforme reza o artigo, ela só joga fora de Campinas, porque o campeonato tem 19 rodadas. Digamos que ela tenha 10 jogos de mando em casa, e ela perdendo os 10 jogos, ela só vai jogar o segundo turno em casa. No segundo turno ela vai fazer jogos em casa. No primeiro turno ela vai fazer todos os 19 jogos fora de casa. Bom trabalho para vocês. Oi.
Opa, agora sim, Tigrão, pode seguir. Não, só concluindo, não acredito em pena máxima e não acredito em perda de mando também. Eu acredito em 3 partidas com portões fechados. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, equipe Band. Boa tarde, CH. Boa tarde, Tigrão. Ó, a questão da pauta do Guarani, eu considero uma boa renovação de contrato. O Cão Jesus, ele faz também a ponta, ele faz a meia. Ele ajuda a equipe, ele ajuda a marcar, ele recua. Ele não teve muita chance porque eu acho que ali tava o Mirandinha, né? Então, para ele tomar a posição do Mirandinha é meio difícil. Mas para compor elenco e de repente até se ele se esforçar a jogar titular, ele consegue sim. A renovação do Isaac também. Se o Isaac quiser jogar bola, né? Acordar, ele joga bem, né? Vamos torcer para isso. E o amigo aí falou aí de quem teria que ser punido. Pô, toma conta do time dele, os problemas do time dele, da invasão do time dele. Lei é lei, entendeu? O Guarani é outra. Ele falou algo assim que tentou e quase matou lá a pessoa. Ele tem que comprovar isso? Ele nem sabe o que aconteceu. O rapaz se jogou lá do negócio, lá da mureta, como todo mundo viu, né? Resumindo, não mistura as coisas não. Cada um com o seu cada um, né? Cada um no seu quadrado. Beleza? Ricardo Bebê do centro, bugrino da pele até o osso. Um abraço, muito obrigado. Por falar em misturar, o Gilberto está misturando as bolas. Batista, o que tem a ver a confusão do derby com a invasão de campo? Vocês estão tentando justificar o injustificável. Invadir o campo tem que ser punida. Sim, Gilberto. Ô, Gilberto, eu estou falando russo, grego. Eu estou falando em aramaico. Estou desde o começo do programa falando da ponte, que não vai escapar da punição, porque não podia invadir o gramado. Não é possível que você não tenha ouvido o que eu falei aqui durante o programa inteiro. A questão do Guarani é porque o ouvinte, torcedor do seu time, fez a menção ao Guarani. Inclusive o Mugrino aí está respondendo. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então foi o torcedor da ponte que misturou a questão do Guarani, dizendo que o campo do Guarani que tinha que ser punido, que o Guarani tinha que ser punido. Só que são duas ações diferentes e foi exatamente isso que eu expliquei. Não estou tentando justificar o injustificável. Não faz parte do meu perfil, não faz parte do meu caráter, não faz parte da minha idoneidade. Eu apenas relato os fatos e emito a minha opinião, assim como todos os integrantes da equipe esportiva aqui da Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. O que foi mais surpreendente na última rodada do Brasileirão? Inter escapar, Vitória se salvar, Ceará cair ou Flamengo com o time sub-20 empatar com o Mirassol lá no Maião. O jogo foi 3-3. Começo com você, CH. Sem dúvida, o Inter escapar do rebaixamento. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? A permanência do Inter. E você, Bebê, a sua reflexão aí sobre o tema? Eu acho que foi o rebaixamento do Ceará que não tinha entrado na zona de rebaixamento ainda. Eu tenho uma pergunta. No século, não na história, qual o time com mais rebaixamentos no Campeonato Brasileiro? Contando rebaixamentos da A para B, da B para C e da C para D. Então tá tudo junto aqui no mesmo balaio, né? Então consta rebaixamentos. Então qual é o time que teve o maior número de rebaixamentos envolvendo todas as séries? Começo com você, Breno Beretta. Eu acho que foi o ABC, pelas minhas contas, Batista.
ABC, a resposta ABC. A resposta é mais forte do que eu. Não consigo. Não tem jeito. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? ABC. E você, CH, qual é a sua resposta para o tema? ABC. ABC. ABC também? Bom, já eu vou dar a resposta. Quem foi? Eu sigo com você, Tigrão. Quem foi mais importante para o próprio time na reta final do Brasileirão? Neymar para o Santos, Abel Braga para o Internacional, claro, né? Cada um na sua função. O Abel Braga não joga mais há muitos anos, mas foi o treinador do Internacional que salvou o time do Colorado. E o Neymar, que realmente teve aí uma arrancada no finalzinho, mesmo com muitas dificuldades, vai ter que passar por cirurgia, só para se ter uma ideia, no Campeonato Brasileiro, com o Neymar, Santos, 46,1% de aproveitamento. 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Sem o Neymar, apenas uma vitória, 2 empates e 6 derrotas em 9 jogos, ou seja, 18,5%. E aí, Tigrão? Neymar, 46,1% de aproveitamento. Abelão, 50%. 2 jogos. Tomou cacete num e ganhou o outro. Mas o Abelão é uma figura, né? O Abelão é uma instituição. Eu acho que qualquer outro treinador não teria conseguido o que conseguiu o Abel, manter o Inter na primeira divisão. Para mim, perfeito. Mais importante, o Abelão. Abelão, e você, bebê? Para mim, o Neymar, Batista. E você, CH? Abelão. ABC desponta como a equipe líder em rebaixamento no futebol brasileiro no século. Clube Potiguar soma 7 descensos em 2 divisões. ABC, 5 na Série B, 2 na Série C. Vocês acertaram. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao CH. Um abraço para você, CH, e até amanhã. Abraço, até amanhã. Abraço, Tigrão, e até amanhã. É muito estudo, muitas noites sem dormir. Um abraço. Ai, como era grande. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, bebê. Um abraço para você e até amanhã, Breno Beretta. Valeu, Batista. Um abraço a todos, até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau. Sete horas 32 minutos. Não sei porque que nós estamos começando o programa com essa trilha sonora hoje. Eu fui campeão do palpitômetro. Não, peraí. Nós temos um empate. Não. Nós temos um empate na primeira posição. 133 contra 133. E aí? E aí que o regulamento não fala sobre empate. Fala. Não fala. Fala, claro que fala. Desde o começo do campeonato. Quem liderou por mais rodadas é o campeão. No caso, eu. Obrigado, senhor. Campeão do palpitômetro. Ele se auto-intitulou campeão, né? Mas Boa noite, eu acho que o Pedro tem que, ele vai ouvir, já se propôs a isso. Parabéns. O Pedro vai ouvir desde o primeiro palpitômetro quem acertou mais placares exatos. O cara não tem nada mais importante pra fazer, né? Entre o Capelanes e o Quesada, eu acho que é o justo. Eu acho que o placar exato é o correto. Boa noite. Legal, então não tem mais nada pra ele fazer. Né? O cara não tem uma sonora pra ele cortar, ele vai puxar uma entrevista pra ele marcar. Ele falou fora do ar que faria isso, né, Pedro? O cara vai ficar até 2030 fazendo isso aí. Mas é simples, são 38 rodadas, não são? Faz 3 rodadas por dia, em 10 dias ele entrega o serviço. Entrega. Eu tenho uma sugestão, pau a pau na Copa do Brasil. Quem cravar pelo menos os classificados para a semifinal, leva o palpitão. Desempate? O desempate. Eu acho entre vocês dois. Pode ser, pode ser boa, hein? Pode ser, mas eu tenho a prioridade da fala. Eu acho fair. Pode ser. Fair enough? É fair.
4 jogos. Nos dois. Quem vai avançar pra final, entendeu? O Corinthians ou o Cruzeiro. Jogos. Vocês fazem um palpitômetro na semifinal e final. Se tu falar, pode dar um acerto pra cada um só. Aí vai pra final. Assim, eu tô sugerindo que você tá impugnando o campeonato, você tá arruinando aqui, porque olha aqui, na liderança eu, Capela, tô em primeiro que você no critério. Vamos falar um negócio não vamos rápido. nada, vamos falar de futebol. Eu sou campeão. Você falou mais tempo de emissora, você já perdeu pra mim. Não falei mais tempo de Você emissora. falou, eu tenho 25 eu falei mais anos. tempo de esporte em debate, segunda edição. Perdeu pra mim também. Segunda edição. Vocês teve 300 anos a primeira. Peraí, vamos fazer o seguinte. Acho que tem 6 jogos usar aí pela a Copa frente. do Brasil pro desempate. É uma boa. Todos os jogos tem 6 da jogos. Copa do Brasil, 6 jogos. Pronto, 6-2 palpites só. É isso, vai até o Vocês dois vão palpitar. Então, já que semifinais ele e finais da Copa do Brasil. líder, você pode iniciar sempre os palpites. Perfeito. E você não pode repetir. Não pode repetir. Posso repetir? Não que pode eu acho repetir. Ele não, aí tô fora. Se você acha que é 2-1, eu acho que eu sou 2-1, não posso. Eu acho que tem que ser, tu palpita primeiro um, tu palpita primeiro outro, não, claro. Um porque pra isso. cada um, evidente que sim. Senão lógica, fica injusto. Fernandes, tu é o maior Vocês estão calhorda. querendo mudar a regra no meio do Tu é o maior calhorda porque tu quer levar vantagem em tudo. Tu é Só a porque lei você de não Gerson. ganhou. Só porque você não ganhou. É que E tem a errou. lei O de Inter ficou na Gerson. Série A. A Chupa, ficou na Série A. A lei de Gerson. Ficou na Série A. Eu gostei do calhorda, é uma palavra que eu não vi há um bom tempo. Calhorda. Que é a mesma coisa que canalha. Surfista Cafajeste também. Surfista calhorda, do surfista calhorda, dos replicantes. Olha nós aí, ó. Surfistinha calhorda. Surfistinha é bom. Atenção, é o seguinte, olha. Vamos então. Copa do Brasil vai ser. Eu sou o último. Copa do Brasil vai definir então o campeão do palpitômetro 2025. A gente palpita amanhã. Que teremos jogos na quarta e na quinta-feira. Então amanhã a gente palpita. Quarta. Pode Joga ser 9h30. na quarta, o pré-jogo do. Pode ser o pré-jogo. Ele quer. É um chato. Vamos fazer o seguinte, pode ser o pré-jogo, não tem problema. Mas o jogo é quarta-feira, 9h30. Pode ser, não tem problema. Chupa quesadinha. Pode ficar. É o meu Falo, terça ou quarta, é tudo a mesma coisa. Então tá bom. Resolvida a questão do palpitômetro, vamos falar de futebol. Eu sou campeão. Quesada já entregou a taça. Não, nós acabamos de resolver aqui que a Copa do Brasil vai definir esse campeão. E se terminar empatado de novo, eu vou ser o campeão. Pronto, tá resolvido. Eu já defini. Aí dá pro Denis, aí. Não, mas se eu participar desses 6 jogos, eu passo o Manuel, hein? Se terminar empatado é por conteúdo. Aí eu voto no Quesada. Tá bom. Bom, minha gente, é o seguinte, olha, tivemos o final do Campeonato Brasileiro, finalmente terminou, acabou e temos questões aqui. Vocês estão bravos, vocês ficam bravos aí, que toda vez a gente fala do Neymar, não somos nós que falamos do Neymar, gente, não somos nós, é o Neymar que fala dele. Fala por si só. É claro, porque quando ele diz que não sabe se vai continuar no Santos em 2026. Claro, ele abre uma janela, claro. Abre uma janela para discussão, inclusive entre a torcida do Santos. Eu tenho a impressão que se a gente for ouvir o torcedor santista agora, a maioria